Então, assim, pessoal, a gente procurou trazer um assunto bem importante hoje, que a gente sabe que atualmente todo mundo fala sobre ele, mas ainda a gente sabe que é um tabu ainda, né? Existe muito tabu sobre isso aqui, sobre a saúde mental e trabalho. Então, a gente vai trazer um pouquinho sobre esse assunto. Eu vou trazer alguns dados aqui que eu fiz algumas pesquisas, e depois, ali no final, o Felipe vai contribuir mais com o que ele tem de conhecimento daí, tá, gente? De acordo com a Organização Mundial da Saúde, hoje, atualmente, 264 milhões de pessoas sofrem com depressão, ansiedade, causa uma perda de US$ 1 trilhão na economia mundial todo ano. A mesma pesquisa, ela afirma também que para cada US$ 1 investido em ações que promovem melhorias na saúde e bem-estar mental dos colaboradores, 4 são percebidos em ganhos com aumento na produtividade. Isso é um dado da OMS, a Organização Mundial da Saúde, que eu trouxe aqui para nós. Também tem uma pesquisa da Capta que revelou que 79% dos colaboradores, eles relatam atualmente ter sofrido estresse no trabalho nos últimos 12 meses. 22% disseram sentir estresse com alta frequência o tempo todo. E 47% acham que é normal sentir o estresse e ansiedade no trabalho. Então, o que a gente quer trazer aqui? A gente quer trazer que não é normal e que deixarmos de dar atenção para esse assunto impacta muito nas nossas relações atualmente, né? Então, a gente quer trazer um pouquinho e falar sobre isso para a gente conversar e quebrar um pouco o tabu de que é normal sentir isso e que não, que a gente tem que acabar passando um pouquinho por cima disso tudo e trocar ideias, conversar com alguém sobre o assunto. Então, para isso, a gente trouxe um convidado, então, que é o Felipe, que está aqui com a gente, né? Vai bater um papinho aqui com nós. Ele atualmente ele é formado em educação física, pós-graduado em saúde mental, também é personal trainer, profissional de educação física no hospital, né? Host do Semear Podcast, que ele tem hoje, a princípio, né? E bombeiro voluntário e mentor de novos personagens. Vou parar de compartilhar aqui a tela com vocês e vou deixar a palavra ali com ele para ele falar um pouquinho sobre esse assunto. Então, esse sou eu. Tudo bem, gente? A Veri já me apresentou, tá? Eu vou só reforçar, então. Hoje eu trabalho com saúde mental. Deixa eu começar melhor. Eu sou o Felipe da Michele, tá? Sou casado, minha esposa, ela trabalha com a parte de logística de uma empresa, mas nós trabalhamos, estamos nos direcionando totalmente para a área da saúde, porque nós entendemos que hoje a saúde a principal área, a principal direção que nós temos que botar nossa atenção. Por quê? Porque nada a gente consegue fazer se não estiver saudável. Então, nós temos um podcast, nós chamamos de SemearCast, e lá nós falamos sobre o ser saudável. Quero perguntar para vocês já se perguntaram o que é ser saudável? O que vocês pensam sobre isso? Porque muitas vezes a gente pensa que o ser saudável é não estar doente, né? Então, às vezes, não é só não ter doença. Ser saudável, ele é muito maior do que isso. Eu preciso ter uma saúde física adequada, mas eu também preciso buscar uma saúde mental adequada. Eu preciso ter uma saúde financeira boa. Eu preciso ter uma saúde espiritual boa. Então, eu preciso ter uma educação dos filhos saudável. Então, são várias áreas que a gente consegue pensar o ser saudável. Então, quando nós entendemos isso, nós vamos perceber que a saúde vai muito, muito além da doença. E aqui, quando a Veli me mandou esses dados, eu achei fantástico. Porque muitas vezes a gente não percebe a dimensão de tudo isso. Falou aqui sobre 1 trilhão que deixa de ser, que é perdido por causa de ansiedade e depressão. Então, eu quero deixar uma segunda pergunta para vocês aqui. Alguns de vocês conhecem alguém ou vocês já passaram por uma situação de estresse, de depressão, alguém da família? Por que isso é relevante? Porque se você conhece alguém que já passou, que já viveu por isso, você vai entender que a depressão ela pode ser um grande mal dos nossos dias, mas ela, sobretudo, ela é um mal dos dias que estão por vir. Por quê? Porque a gente vai perceber que a depressão ela não só faz eu perder a minha saúde, mas ela faz eu perder dinheiro, ela faz eu perder qualidade de vida, ela faz eu afastar as pessoas que convivem comigo, ela faz eu perder o meu ambiente social. Então, são várias coisas que são afetadas devido ao não cuidado de uma questão que parece simples,
é o cuidado da nossa saúde mental. E, especialmente, isso é fundamental a gente entender como isso é relevante no ambiente de trabalho. Por quê? Porque é onde a gente passa a maior parte do nosso tempo, é onde a gente acaba gastando a maior parte da nossa energia, né? Talvez no ambiente que vocês trabalham hoje é um pouco diferente, tá? Eu sei que vocês hoje trabalham home, achei muito legal isso. Até a Veri comentou que eu trabalho como personal, por algum tempo eu dei personal pro Alex, né? Era meu aluno, e eu achava fantástico conversar com ele, porque ele me explicava o que era a ideia da Pipe, e eu achei isso muito legal. Só que o que acontece? Quando eu entendo que vocês conseguiram criar uma forma de trabalhar longe do trabalho, isso é algo que tem que ser usado para que mais pessoas possam entender a relevância de poder estar em casa e estar trabalhando, de poder estar com a sua família e estar trabalhando. Então, isso pode ser uma ferramenta muito importante para muitas pessoas. Faz sentido para vocês? Sim. Porém, a verdade também é que isso também pode ser um mal, se não for bem usado. Não é verdade? Porque, literalmente, vocês levam o trabalho para casa. Então, a partir do momento em que o trabalho e a casa eles estão conectados, talvez tem pessoas que podem não saber lidar com isso. Não é verdade? Então, a produtividade ela pode aumentar ou pode diminuir. A minha qualidade de vida pode melhorar ou pode piorar, dependendo da forma como eu vou lidar com essa situação, com esse ambiente. Faz sentido? Então, por isso que é importante a gente pensar sobre saúde mental. Pensar sobre o que é ser saudável. E só para complementar o que a Veri falou, achei muito interessante, 79% das pessoas já sofreram de estresse, então se nós estamos aqui em 8 pessoas, pelo menos 2 já passaram por isso. Tem pessoas que acham que isso é normal, que vivem isso o tempo todo. Então não é normal, gente. A ansiedade e a depressão ela não é normal. Tá? Isso é uma resposta do nosso cérebro, da nossa mente, do nosso corpo para uma realidade desses dias que nós podemos fazer algo. Eu acho que esse é o principal ponto, tá? Então, eu quero, se vocês me dão alguns minutos, eu quero só comentar alguns pontos sobre o que é o ser saudável, tá? O que é uma saúde física adequada? Saúde física é eu ter o meu corpo saudável, eu estar com o meu sistema fisiológico em dia, eu ter minha autoestima em ordem, eu ter os meus músculos funcionando. Então, é muito bom eu trabalhar em casa, mas é muito fácil eu passar o dia na frente do computador e não fazer uma atividade física, não é verdade? E isso influencia não só na produtividade, como no nível de estresse que eu vou acumulando porque eu não consigo gastar essa energia, né, em outras atividades. Vocês percebem como, das duas formas, eu posso usar esse meu tempo para mim aproveitar mais, para mim poder fazer mais coisas, como eu posso acabar usando esse meu tempo para fazer menos coisas. Faz sentido? Não sei se vocês estão me entendendo. Tá? A minha saúde mental, ela pode ser influenciada a partir das minhas emoções, a partir dos meus sentimentos, a partir da minha forma, do meu intelecto, da forma como eu penso, como eu vejo, como eu estudo. Então, o trabalho ele influencia demais também na saúde mental, porque o ambiente acaba sendo mais estressante, o ambiente tem uma exigência, tem uma cobrança, né? A minha saúde social também pode ser interferida em relação ao trabalho. Eu posso estar em ambientes que eu não me sinto bem, eu posso ter que me relacionar com pessoas com quem eu não gosto, e isso faz parte, isso influencia. Eu posso adotar hábitos que não são saudáveis, e tudo isso influencia na saúde mental. Tudo isso influencia em ser saudável. E também pode influenciar na minha saúde financeira. Eu posso estar gastando mais, estar gastando menos, estar gastando errado, tentando compensar questões de saúde. Você consegue perceber como o ambiente de trabalho ele pode e ele influencia muito em várias áreas da nossa saúde. Eu posso usar essa capacidade de trabalhar de casa ou de trabalhar em algum lugar para o meu bem ou para o meu mal, dependendo da forma como eu encaro essa questão. Tá? Então, o que eu acredito, o que nós temos visto hoje, tá? Um surgimento de várias doenças que até pouco tempo atrás não se conhecia. Após a pandemia, a gente sabe que houve uma explosão
de ver a saúde, de pensar a saúde, de doenças novas, das mesmas doenças aparecendo de jeito diferente. Então, uma das principais síndromes que tem aparecido, que tem surgido, e nós temos visto, são síndromes que estão relacionadas ao trabalho. Síndromes que vão fazer com que a pessoa entrou num sistema depressivo e ela internalizou essas emoções, e agora ela pega essas emoções e ela começa a não saber como lidar com isso, e ela não consegue mais expressar isso. E isso faz com que a pessoa pare. Então, nós temos o trabalho numa internação em saúde mental. Nós trabalhamos aqui com pacientes que, por diversos motivos, eles vêm parar aqui. Né? Sejam pacientes com problemas de ansiedade, problemas de depressão, sejam pacientes com dependências químicas, que também estão relacionadas a isso, sejam pacientes aí que têm doenças mais sérias, como esquizofrenia, questão de humor bipolar, e tudo isso vai sendo aumentado com essa intensidade de situações, com essa intensidade de pressão do trabalho, com essa intensidade de muitas vezes estar em casa, ou muitas vezes agora sair de casa para buscar trabalhar mais para poder recuperar. Vocês conseguem perceber como a saúde mental ela influencia muito a forma como eu lido com o meu trabalho, como eu lido com a minha família, como eu lido com as minhas emoções. Então, é fundamental a gente pensar sobre saúde mental. E eu acredito que é mais importante nesses dias é nós quebrarmos o preconceito que nós temos sobre a saúde mental. Porque se a pessoa tem com problemas de depressão, qual que é a primeira coisa que tem a tendência a pensar? Porque tá louco? Não, porque o Felipe tá ficando louco agora. Ele já não consegue mais se controlar, porque ele chega gritando, porque ele não passa a noite inteira acordado, porque tá louco? Tô maluco. E, na verdade, a gente traz uma cultura enraizada de nós, lá do tempo em que as pessoas iam para um manicômio, ficavam lá com uma camisa de força. A saúde mental não é isso, tá, gente? Isso é um ponto extremo dela. Existe toda uma rede de atenção psicossocial para evitar que esse tipo de situação aconteça. Então, nós temos enraizado em nós essa cultura do manicômio, da loucura, tá? Mas é fundamental a gente quebrar esse preconceito por um motivo, para que eu consiga cuidar da minha saúde sem permitir que ela acabe se agravando, sem que isso faça com que eu vá ficando pior e vá entrando nesse nível profundo que é muito mais difícil de recuperar depois. Tá? Então, quando nós conseguimos quebrar esse preconceito que nós temos com relação à nossa saúde mental, nós vamos conseguir buscar ajuda com mais facilidade, nós vamos conseguir aceitar essa ajuda, entender que tem coisas em mim que podem não estar muito bem, e está tudo bem, eu preciso tratar isso. Eu vou entender que tomar uma medicação para diminuir a ansiedade não é o fim do mundo, pode sim me ajudar, isso vai me ajudar a estabilizar o meu humor, a estabilizar minhas emoções, eu vou conseguir lidar melhor com as situações, eu vou conseguir falar melhor com a minha família sobre isso, porque se eu não falo sobre isso, eles também não têm como saber. Vocês conseguem perceber que são várias situações que englobam essa questão de conseguir lidar com a nossa saúde mental. Então, eu acho que eu penso, tá? Que eu acredito de verdade. E quando a Vera me trouxe esse convite, eu conhecendo a política de vocês, a forma como vocês trabalham, eu acho que é bem importante a gente trazer um pouco disso que vocês já têm para cá e levar um pouco disso que nós temos aqui para aí. Deixa eu explicar melhor, tá? Quando nós pensamos sobre ambiente de trabalho, é fundamental nós pensarmos sobre um senso de propósito. Por que eu faço o que eu faço? Para quem eu faço o que eu faço? E como é que eu faço isso que eu faço? Porque se nós entendemos isso, vai ficar muito mais fácil a gente conseguir pegar isso que tem de bom no meio de trabalho de vocês e usar como ferramentas para ajudar quem está trabalhando aqui fora. Da mesma forma, entendendo isso, vocês vão conseguir ver que tem coisas aqui de fora que podem auxiliar aí no ambiente de trabalho de vocês. Faz sentido? Porque tem muitas coisas boas de trabalhar em home office, assim como tem coisas boas de trabalhar em um espaço longe de casa. Às vezes é necessário eu conseguir me desligar desse ambiente, eu conseguir sair desse ambiente de estresse, às vezes,
ou eu conseguir voltar para casa e deixar o ambiente de estresse lá, que é uma coisa que vocês normalmente não podem, né? Então, como é que eu faço isso? Quais as ferramentas eu posso usar para isso? Porque isso que vocês já vivem hoje, pode ajudar muitas pessoas que estão aqui fora. Mas também vocês podem também entender que tem coisinhas em vocês que precisam ser trabalhadas. E por estar num ambiente mais retirado, mais afastado, isso pode daqui a pouco estar sendo sonegado, está sendo deixado de lado. Então tem emoções minhas que eu estou preferindo não lidar com elas, tem situações na minha casa que eu estou preferindo fazer de conta que não está acontecendo, comigo que não está acontecendo, né, para eu não envolver isso com o meu trabalho, mas pode ser que isso está acontecendo. Tá? Então, se isso está acontecendo, é fundamental buscar ajuda, se permitir ser ajudado. Tudo bem? Faz sentido para você? Tá? Um segundo ponto, tá? Além de desenvolver um senso de propósito para saber o que eu faço, como eu faço, por que eu faço, para quem eu faço, tá? É um senso de continuidade. E aqui é algo que eu não falo só em relação à saúde mental, mas eu falo em tudo, tá? O senso de continuidade serve para quê? Para que eu consiga pensar em quem vem depois de mim. Porque aquilo que vocês estão fazendo hoje é algo novo para muitas pessoas. Mas e como é que eu estou fazendo isso? Como é que eu estou fazendo com que isso seja acessível para outras pessoas? Como é que eu estou usando o meu trabalho? Como é que eu estou usando a minha energia, o meu tempo, a minha inteligência, né, para que eu possa ajudar a mais famílias terem essa liberdade, terem essa capacidade de ter mais tempo juntos, terem essa condição de não ter que pegar a estrada todo dia? Porque isso é algo que, para quem já está desse lado, consegue olhar aqui para trás e pensar, cara, olha quanto eu evoluí. Eu não sei se vocês já trabalharam, eu imagino que vocês, né, nem sempre trabalharam assim, no home office. Eu imagino que talvez vocês já tiveram que pegar a estrada todo dia, e tiveram que ir para um ambiente, tiveram que trabalhar com outras pessoas. Então, quando vocês conseguem olhar hoje, no lugar onde vocês estavam, para isso que vocês estão vivendo agora, de que forma vocês conseguem linkar esses dois ambientes, entendendo o que tem de bom em um, o que tem de bom no outro, e como fazer com que esses dois ambientes trabalhem juntos, porque isso vai ajudar muitas pessoas. Isso é desenvolver a capacidade de pensar em quem vem depois de mim e fazer com que aquilo que eu carrego, a minha inteligência, a minha capacidade, tudo que eu estudei, tudo que eu sei, fazer com que isso sirva para que mais pessoas aprendam com isso, para que mais pessoas possam alcançar essa liberdade. Tudo bem? Faz sentido para vocês? Balança a cabeça assim. Legal. O que acontece, tá, gente? Isso aqui que nós falamos, para muitas pessoas pode parecer um pouco, né? Não é tão sério assim. É muito sério. É muito sério. Nós temos pacientes psiquiátricos, eles vêm para a internação com 2, 3, 4, 5 tentativas de suicídio, de diferentes formas, pacientes que não conseguem se abrir, não conseguem falar. Existem alguns tipos de crises conversivas, que é quando um paciente tem quase uma convulsão por questões emocionais. Eu trabalhei como bombeiro durante 4 anos, tá? Nós tivemos episódios de crianças de 5, 6, 7 anos tentando suicídio, subindo na grade da escola para pular. Teve que, em 3, 4 anos, você conseguir tirar uma criança de cima de uma grade porque ela queria se jogar. Porque ela tem problema, gente. Mas isso não é uma coisa que ela escolheu. Isso é uma coisa que está plantada nela. Talvez pela família, talvez pelo ambiente, mas é uma realidade de quem está aqui fora, é uma realidade de todos nós, né? Não só do Brasil, mas do mundo. Tá? Hoje o Brasil ele é o campeão, ele é o líder em episódios de ansiedade, pessoas ansiosas. Né? Os Estados Unidos hoje é o país líder em depressão. Então nós estamos muito ansiosos, tentando ganhar dinheiro, tentando conquistar, tentando comprar. Os Estados Unidos eles já compraram, então eles perceberam que depois que comprou não fez sentido e agora eu desabo porque aquilo que eu busquei tanto conquistar agora isso ali já não é suficiente. E agora o que eu faço? Qual o sentido da minha vida? Você consegue perceber como isso é relevante? E quanto mais a gente conseguir trazer a relação saúde mental e trabalho, mais eu conseguir desenvolver ferramentas para que isso se torne algo saudável,
maior vai ser o nosso avanço, a velocidade com que nós avançamos para que nós possamos nos tornar pessoas realmente saudáveis. Porque se eu estou bem no meu trabalho, se eu estou bem com a minha família, se eu estou bem na minha mente, eu consigo cuidar do meu corpo, eu consigo cuidar da minha saúde, eu me alimento melhor, eu crio ambientes sociais mais saudáveis, eu cuido melhor do meu dinheiro, eu educo melhor os meus filhos, eu desenvolvo uma espiritualidade mais saudável, porque eu consigo lidar com as minhas emoções. Consegue perceber como está tudo muito relacionado. E nós temos que aceitar essa relação e temos que nos perguntar: será que eu estou sendo será que eu não estou sendo preconceituoso em relação à saúde mental? Será que eu estou me permitindo me acessar ou ser acessado, falar das minhas emoções, falar do que eu estou sentindo? E será que nas pessoas que convivem comigo, eu acredito que vocês estão muito bem. Eu espero realmente que vocês todos estejam muito bem. Mas, talvez, tem pessoas da família, pai, mãe, filho, pessoas próximas que talvez não estejam tão bem assim. Talvez estejam sofrendo com ansiedade. Talvez estejam sofrendo com uma depressão. Como é que vocês podem fazer para saber, para identificar, para ajudar? Qual que é o caminho? Conseguem perceber que aqui tem uma relação importante, porque às vezes no meu dia a dia eu estou conseguindo lidar com tudo isso. Eu lido bem, mas o meu filho está na minha casa, ele não passou por aquilo que eu passei, ele não tem uma construção mental como a minha, e talvez eu não estou conseguindo reconhecer. Então eu olho para ele e digo: o que ele tem? Ele daqui a pouco está com uma depressão e eu não identifico, porque talvez eu não esteja aceitando, porque talvez eu não esteja me permitindo ver. Isso é uma realidade de muitas casas. Então, ele falou aqui que a cada 79% das pessoas já sofrem com depressão e ansiedade, sofrem com estresse. Então, isso quer dizer que a cada 10 pessoas, tem pelo menos 8 pessoas que estão sofrendo agora. Então, com certeza, se você tem uma família um pouquinho maior como a minha, vai ter pelo menos uma meia dúzia de pessoas ali que estão sofrendo com isso. E como é que eu posso ajudar? Aquilo que eu faço, meu trabalho, o senso de o porquê eu faço, como é que isso pode ajudar as pessoas? Porque tudo isso vai fazer muito sentido quando a gente conseguir usar. Eu gostei muito do título que você tem aqui, tá? É uma vertical de impacto social. Uma vertical é uma linha de corte, é uma linha de rompimento. Então, a vertical ela corta uma horizontal. Então, a vertical ela faz com que eu corte um limite e a partir daqui eu tenho um novo caminho. E quando se eu conseguir fazer uma vertical que gera um impacto social, vocês, a família de vocês, as empresas, as pessoas que vocês estão servindo, eles vão conseguir aplicar esse cuidado com o ser humano de forma muito ampliada. Vocês trabalham muito mais com tecnologia, vocês entendem que hoje a inteligência artificial está crescendo muito, mas no fim, vocês vão concordar comigo que sempre vai se voltar às pessoas. O trabalho, ele sempre vai nos conduzir a pessoas. Eu sempre trabalho para servir pessoas. Então, eu desenvolvo software que vai facilitar a vida, vai facilitar os processos, vai diminuir a necessidade de força de alguém. Então, eu estou ajudando pessoas. Eu desenvolvo uma ferramenta que vai fazer uma leitura social para mim conseguir encontrar os melhores clientes para essa empresa. Talvez tem pessoas, vocês conseguem usar esse cuidado mental, entendendo que tem pessoas que têm um problema mental, que eles estão buscando comprar, porque eles não estão conseguindo lidar com suas emoções. Como é que eu posso fazer com que essa pessoa encontre, sim, esse produto que ela quer comprar, mas que ela também consiga usar disso que ela comprou, desse processo que ela fez para ser achada, para que isso seja, para que isso desenvolva saúde nela? É possível? Vocês vão me dizer, porque vocês conhecem essas ferramentas muito melhor do que eu. Como é que eu posso fazer com que essas pessoas que eu estou encontrando no mundo todo, que precisam de algum produto, que precisam de algum mercado, que eles consigam ter também uma melhora na sua saúde, entendendo que não tem problema nenhum ter problemas mentais, não tem problema nenhum eu não estar bem mentalmente. Porque se vocês entenderem isso, é possível, tá, gente? É possível que muitas pessoas possam receber essas ferramentas e possam mudar alguns hábitos, possam mudar algumas escolhas, e se a cada 10 vezes vocês falem uma, daqui a 10 anos vão ser pelo menos 3.
porque essa pessoa tem um filho, o filho dessa pessoa vai ter um filho, e assim a gente vai passando de uma geração para outra geração. Quando eu entender que eu preciso quebrar um preconceito, eu preciso aceitar as minhas emoções e que eu preciso de ajuda. Tudo bem? Senso de propósito, por que eu faço o que eu faço? E senso de continuidade, para quem eu estou fazendo o que eu estou fazendo, quem é que vem depois de mim. Eu acho que essas duas ferramentas vão nos ajudar muito a entender se realmente tudo isso que a gente está fazendo, todo o trabalho que a gente desenvolve, isso vai realmente fazer uma mudança no mundo. A tecnologia ela alcança todos os lugares. Então, nós temos que usar a tecnologia para que as pessoas possam ser mais saudáveis. Essa é a minha opinião. Agora, eu quero deixar um espaço para vocês, caso vocês queiram trazer algum ponto, trazer alguma experiência, me perguntar alguma coisa, né? Quem sabe eu possa responder vocês aí. Tudo bem? Que nem tu trouxe, né, Felipe? Eu acho bem importante isso, a questão de propósito, né? Porque a gente sai muito na correria, assim, eu quero conquistar o mundo, né? Eu, por exemplo, sempre pensei assim, eu quero conquistar o mundo, quero conquistar tanta coisa. E depois de um certo tempo comecei a pensar, tá, mas eu quero o quê? Eu quero mais qualidade de vida. Por isso que eu até vim buscar oportunidade de trabalhar na PAI, por isso, sabe? Por querer buscar uma qualidade de vida. Ok, a gente quer conquistar muita coisa, mas ao mesmo tempo a gente quer, parece voltar para os princípios de estar bem em casa, de trabalhar num ambiente confortável e onde tu se sinta aceito do jeito que tu é, sabe? Então, é muito mais sobre isso também. Eu acredito que por isso que a gente está nesse ambiente hoje, está nessa empresa, para mim, tem muito a ver com isso. Então, tudo que eu faço muito, eu busco a questão de propósito. Qual que é o meu propósito? E também de deixar um legado para a próxima pessoa, ou próximas gerações, ou próximas pessoas que venham a trabalhar. Sempre penso assim, o que eu posso fazer de melhor para quem vai vir depois de mim, né? Isso eu acredito muito também, né? Não sei se tem alguém assim também que queira colocar alguma coisa, queira fazer uma pergunta também, nesse intuito. Tá todo mundo meio hoje só prestando atenção. É um assunto bem importante, né, no nosso dia Eu a falo dia, né? muito, né? Eu É, falo demais mesmo. mas é bom também, porque assim a gente sabe que hoje em dia, cada vez mais, é um tabu, que nem a gente tem as questões das verticais dentro da Pipe, a gente tem essa vertical de impacto social, tem das mulheres, né? Tem das siglas também. Então a gente traz isso muito claro, assim, para que todo mundo possa quebrar algumas linhas, como tu passou ali, e ficar Sim, mais, né, mais claro para todo mundo. sim. Pode falar, tu tinha levantado a mão? Na verdade, eu acho que esse é um assunto que tem que estar sempre em pauta, né, porque a É. gente tem eu não consigo entender como que o Brasil, ele tá nesse ranqueamento, assim, de país mais ansioso do mundo, e a gente ainda tem esses tabus, assim, de falar de saúde mental, né, porque a saúde ela é integrativa, né, ela envolve vários aspectos, assim como o Felipe trouxe, né. E até a medicina agora ela está se despertando para um olhar mais sistêmico, né, mais integral, assim, então a saúde mental ela entra nisso, né. E da mesma forma, se a gente tem um sintoma, tem algum tipo de dor assim no coração, a gente vai no cardiologista. A gente está com uma dor de barriga, a gente vai no clínico geral. A gente vai tomar um soro, né? E por que que quando a gente está com uma dificuldade de lidar com as emoções, de entender os outros, enfim, por que não buscar ajuda, né? E eu tô louca para ouvir a Tati, porque Felipe, assim, a Tati, além de Tech Recruiter, ela é a nossa psicóloga, tá? Olha Então, só. ela tem bastante propriedade, assim, também para falar sobre isso, assim, eu gosto muito de ouvir ela falando. E minha opinião sobre isso, né, eu acho que é um assunto que a gente pode trazer sempre, né, porque parte de nós, né, a nossa autorresponsabilidade de quebrar alguns tabus, né, e da gente ter essa coragem de olhar, olha, eu tô precisando de ajuda, eu vou buscar ajuda, né? E ter essas pessoas assim de ponto de contato, de ponto de ajuda mesmo, assim, que vão incentivar a gente a buscar esse auxílio, né? Que nem sempre a nossa rede de apoio também tem essa mentalidade de que, sim, ela, como tu disse antes, né? Alguém da família, como que a gente identifica, né? Como que alguém da nossa família pode estar nos ajudando, ou se vai ser a gente que vai ajudar alguém da família, né? Então a gente tem que estar sempre com esse olhar, assim, né? Esse radar ligado, assim, para as pessoas que estão à nossa volta, né? Eu E é acho que isso. a Maria queria complementar também, quer participar? Acho que tem a mãozinha Sim, ali. bom Oi, dia. bom dia. Eu também, tipo, é bem bacana esse assunto e eu me identifico bastante com ele, porque eu tive, acho que desde os meus 15 anos, problemas com ansiedade, né? Isso para mim, assim, dificultou muito a minha vida, né? Tipo, tive que lutar muito contra isso para
não desabar, assim, sabe? Não deixar que isso influenciasse, por exemplo, meu trabalho, nos meus estudos, né? Enfim. E até eu conseguir chegar, que nem hoje, né, na etapa da minha vida que eu estou no momento, até eu conseguir, tipo, controlar isso, foi bem difícil, né? Então, quando falam disso, assim, é muito interessante mesmo esse assunto, né? E para mim acaba, né, revivendo algumas coisas, tudo que eu passei, assim. Mas no momento que tu consegue ajuda, tipo, adequada, né, é bem possível de controlar mesmo, né? E eu, assim, sou a prova, tipo, é certo, né? Que para mim deu, né? Acabou dando certo no final. Mas eu acredito, assim, que faltou muito também, né? Essa questão de apoio, né? Das pessoas entenderem que o que eu estava passando não era, tipo, fingimento, não era, né? Que tem muito esse preconceito, né? Uhum. Tipo, ai, tu é ansiosa, mas você tá fingindo, isso não existe, né? Isso é coisa da tua cabeça, algo assim. Então, é bacana esse assunto. Ah, bem bacana a tua contribuição, verdade mesmo sobre isso. Tati, tu queria comentar também, ó? A Tati. Isso. Não, eu fiquei quietinha aqui, né? Porque assim, tá, vamos deixar o pessoal, né? Para falar disso, né? Opa, achei que tinha dado uma trancadinha aqui para mim, tranquilo. Trancou, mas voltou. Mas voltou, tá. Mas assim, né, Felipe, realmente, eu tenho a formação em psicologia, né? E até para mim, assim, durante um tempo, não que isso fosse um preconceito, um tabu de forma alguma, né? Porque eu também entendo que a terapia, muitas vezes a gente precisa estar pronto, né, para ir. Por mais que a gente está ali batendo cabeça na parede, mas a gente tem que estar aberto para conseguir, enfim, né, se movimentar. E eu sempre fui deixando aquela coisa, não, agora não, não, isso não. E aí chegou um momento que realmente eu me desorganizei, né, em vários sentidos, assim, e eu disse, não, é agora ou, né, não tem como, assim. E então eu sempre. E aí agora eu tô num processo ali, né? Hoje mesmo até vi uma postagem de uma amiga minha que ela postou assim uma fala de uma atriz, eu acho, dizendo assim, gente, é muito bom, né, a gente dizer, o meu futebol é uma terapia, o meu bar com os amigos é uma terapia, mas isso não é terapia. Isso não é. Isso é um hobby, isso é agregador, né? Mas a terapia não é. A gente, assim como os amigos, né? Eles são a nossa base, são o nosso fortalecimento, mas realmente a terapia é algo totalmente focado para isso. É alguém que vai estar voltado ali, que vai ter ferramentas, né, para que possa te ajudar. Então, e é extremamente necessário a gente falar disso, né? Não só pela pandemia, mas eu acho que a pandemia trouxe muitas coisas à tona, né? E muitas ansiedades, né? Depressão. E como a Maria disse, isso é extremamente sério, né, Maria? Porque até a gente, assim, volta e meia, a gente dá aqueles deslizes assim, mas a pessoa tá exagerando. Bobagem, depressão, né? Isso aí é falta de fazer alguma coisa. Eu já me peguei, olha, até com a minha formação dando esse deslize. Aí eu penso, não, gente, que isso, né? Realmente são aquelas coisas muitas vezes silenciosas, né, que vão nos corroendo, né? Nos corroendo. Então, eu acho fantástico isso, né? E para mim está sendo bem bacana, assim, né? Até a terapia, porque poucas vezes eu tinha feito, porque eu nunca segui clinicamente, né, atuando. Então, agora, assim, quando, né, cada vez que eu tenho a sessão ali, eu digo, gente, como é que eu não tinha feito isso antes? Né? Que coisa importante, assim, né? Então, é importante, sim, a gente falar e dentro das empresas, a gente buscar alternativas, né? Que o colaborador possa, né, ter esse espaço. Então, assim, porque o trabalho, a gente sabe, é o maior tempo da nossa vida. É onde a gente dedica quase, né, o tempo maior. Então, a gente precisa estar bem aqui, a gente precisa estar num local que nos faça bem, né? E também, como tu disse, né, Felipe, tentar ajudar as pessoas próximas, né? Então, acho que é o sentido disso, assim. Eu sou muito fã, acho que temos que falar mais sobre, né? A gente tem que... Volta aí, Felipe, vamos ter outros momentos, porque é super rico isso, né? Bem, bem bacana, bem legal. Vai ser uma alegria. É uma honra poder fazer parte disso, né? Porque eu quero trazer, se vocês me tá? Eu só marquei alguns pontos só para eu poder reforçar, tá? Ele falou sobre buscou isso por uma continuidade, né? Por deixar um legado, né? Tem uma frase que eu gosto muito: sucesso é sucessão.
Então, eu ter sucesso é eu conseguir criar um ambiente, criar algo para quem vem depois de mim. Isso é sucesso. É deixar o meu filho, deixar minha filha, deixar as pessoas, né, com uma referência de quem eu sou e daquilo que eu construí para que elas continuem fazendo algo. Então, sucesso é tu deixar uma nova geração saudável. Eu achei muito interessante a Maria, ela se permitiu trazer isso, tá, Maria? Parabéns, inclusive, tu conseguir expor isso, falar daquilo que tu passou, né? E tu reconhecer esse preconceito na prática, te dá uma base muito grande que talvez nenhum de nós consiga ter se nós não passamos por isso. Porque só a gente sabe o que a gente sente. É difícil eu dizer para ti, tu tá com dor, tá? Mas como é que eu consigo medir a dor? Não tem como, a dor é tua. Tu conhece a tua dor, tu conhece a tua limitação, né? Então, se permitir passar por isso e tu conseguir ver que é possível sim passar para o outro lado, estar saudável, é algo libertador. Saber que é possível buscar ajuda e que com ajuda tu pode sim viver o melhor da tua vida. Tá? Tati, que legal ter uma psicóloga nesse grupo, né? É muito bacana. E vocês conseguem perceber que interessante essa Tati, psicóloga, ela busca terapia. Porque às vezes a gente tem esse preconceito de, né, como é que faz? Não, a gente tem que buscar sim, a gente tem que tentar entender. Mas se eu posso trazer um ponto, Tati, algo que eu acredito, que eu defendo demais, é que as demais profissões consigam ter pelo menos uma base, uma noção do que é cada coisa, o que é saúde mental, como é que funciona isso. Eu tenho um problema aqui no hospital, que eu preciso de estagiários, e da educação física não tem ninguém que quer saber de saúde mental, gente. Porque eles querem saber da academia, querem saber de ficar maromba. Infelizmente, aí eles acabam perdendo um espaço, um nicho gigante, que tem para pessoas que queiram trabalhar com isso. Então, se eu posso defender alguma coisa, seria que as profissões consigam entrar nessa visão do integrativo, trabalharmos juntos e trabalharmos todos na mesma direção, para que mais pessoas possam ser acessadas, para que lá, quando eu estou dando uma aula, lá, eu consiga reconhecer que o meu aluno precisa de ajuda. E se for preciso, eu vou parar para ouvir ele. Eu vou conseguir dizer, cara, precisa de ajuda, precisa dessas ferramentas. Porque as ferramentas, elas acabam não sendo muito conhecidas, né? Isso é um pouco de falta de informação. E essa falta de informação, essa falta de conhecimento é o que pode nos trazer uma liberdade de desenvolver essas ferramentas, né, Tati? Fazer com que as pessoas consigam saber quem eu procuro, quem que eu busco. Eu não estou bem, eu vou atrás de quem? Para quem que eu ligo, né? Então, são poucas ferramentas para isso que a gente tem ainda. Existe hoje, inclusive, para quem não sabe, existe um número de emergência para caso de intenção suicida. Não, eu estou pensando em matar. Tem um número, se não me engano, é 188. Liga lá e vai ter alguém para falar contigo, para poder te ajudar nisso. Então, assim, quase ninguém sabe disso. Quem é que está preparado para isso? Só que é uma realidade. Então, quando nós conseguimos aceitar isso, vai ficar bem mais fácil de lidar com as minhas dificuldades, de ajudar o próximo e de manifestar essa informação, manifestar esse conhecimento para mais pessoas. Felipe, só aproveitando rapidinho, acho que tu teve uma fala muito legal que tu trouxe ali no meio da tua explanação, que tu diz assim, a gente, independente da área que nós estamos, né, nós estamos lidando com pessoas. Se é um software, é para pessoas, né, é para melhorar a vida das pessoas. E aí eu me lembrei, assim, quando tu falou isso, que eu repetia muito isso. Eu dei aula um tempo no Senac e eu pegava N cursos, assim, entrava em N cursos. E uma vez eu fui chamada para trabalhar relações interpessoais no curso de segurança e saúde do trabalho, uma coisa assim. E aí eu entrei, né, uma turma enorme, assim, e aí comecei a falar, me apresentar e tal, e aí um cara, assim, um pouco mais de idade, ele levantou e disse assim, olha, tu me desculpa, mas eu não estou vendo o sentido da gente ter uma aula sobre isso. A gente quer saber sobre os EPIs, não sei o que e tal, e aí eu disse para ele assim, bom, olha só, né, tu vai trabalhar com pessoas, tu vai trabalhar para pessoas, se tu quer um cargo de liderança, tu vai ter que saber lidar com pessoas. Então, assim, né, se tu me provar por A mais B que realmente o que eu for falar aqui na aula não tem nenhum sentido para vocês, ok, a gente para por aqui, né? Então, assim, isso eu escutei em muitos cursos. Quando eu entrei para trabalhar com as gurias na manicure, Tati, a gente quer aprender as técnicas. E eu ia lá e batia na tecla de novo, né? Então, é isso. A gente não faz algo, mesmo quem trabalha aqui, né, como desenvolvedor,
tu tá na frente do computador, mas tu tá fazendo algo para as pessoas. Então, assim, tu tem que ter um mínimo, né, desse entendimento, assim, claro que, enfim, a gente sabe que alguns lidam mais, alguns menos, mas que isso é muito bacana, isso eu achei bem legal, assim, que tu trouxe ali, né. Muito importante. Uma das coisas que eu estava tentando lembrar o nome, assim, eu comentei da síndrome, uma das síndromes mais comuns que a gente tem ouvido falar hoje é a síndrome de burnout. Talvez você já tenha ouvido falar, que ela vem do excesso de trabalho. Quando nós falamos sobre, especialmente no ambiente de vocês, né? Trabalho em casa, trabalho de home, como é fácil a gente entrar num processo de fazer, produzir e acabar se desconectando das suas emoções, se desconectando das suas dores, se desconectando. E chega um ponto que eu não consigo mais negar, né? Então, a síndrome de burnout hoje ela tem se tornado muito comum porque as pessoas estão tão conectadas a trabalhar, e acabam chegando um ponto que não dá para negar mais. Isso, quando bate forte, né? Infelizmente, tem se tornado quase comum. Tá? Então, a gente tem que estar atento a isso, né? Para quem está trabalhando muito, está produzindo muito, começa a ficar muito irritado, começa a ficar muito sem limite, sem noção, né? Porque está xingando todo mundo, está brigando com todo mundo. Sim. A pessoa está sofrendo, tá? Sim. Então é importante entender. Existe sofrimento aí, tá? A gente queria agradecer, sim, bacana, né? Foi bem legal nossa conversa hoje aqui, Felipe. E a gente fica bem grato mesmo pela tua participação, foi bem legal. Tanto é que quando eu falei para a Dinah trazer você, assim, foi bem porque pelas nossas conversas, né? Pelas ajudas que tu me deu, quando a gente fazia treino lá na academia, que tu, né, me acompanhava lá, então foi bem por isso mesmo que eu também procurei te trazer, porque eu sabia que tu teria muito a contribuir aqui com a gente. E conforme a Tati, a Dina, a gente estava conversando já também, e esperamos, né, poder nos reunir mais em alguns outros momentos também, trazer mais, e provavelmente a gente vai trazer mais esse assunto, porque para nós é importante a gente quebrar esse tabu e ter, né, essa liberdade, né, de poder, nas verticais, a gente trazer informações, compartilhar ideias que vão facilitar o nosso dia a dia, poder ajudar outras pessoas também, né, no ambiente de trabalho e fora dele, como tu passaste também. E a gente fica bem grato mesmo pela tua participação. E claro que nosso tempo sempre é apertado, né? Que todo mundo tem que daqui a pouco ir almoçar, fazer alguma coisa assim diferente ali, né? Levar algum filho na escola também. Acho que agora o pessoal tá de férias, mas enfim, se tiver que levar alguma coisa. Então a gente te agradece bastante. E nós ficamos à disposição também para a gente trocar mais ideias, mais informações também, né? Sobre tudo isso, que é um mundo bem gigante que a gente ficasse aqui a tarde inteira hoje, acredito, né? Ia ter assunto, né? Porque não, sobre esse é muito impactante mesmo nas nossas vidas, né? Se você finalizar, tá? Nós trabalhamos, então, nós temos uma página chamada Semear Saúde, tá? Nós temos lá um podcast que nós chamamos de Semearcast, em que nós convidamos pessoas da área da saúde, de diferentes áreas, das suas propriedades, para que eles possam vir e trazer essa visão do ser saudável, né? Então, o que é ter uma saúde financeira saudável? Vê lá o gerente do banco, vê lá o empresário, vem pessoas que trabalham com isso e vão trazer uma visão a partir daquilo que eles acreditam, daquilo que eles já vivem, né? Então, se vocês quiserem nos acompanhar, tem vários podcasts legais ali. E a gente provavelmente vai colocar essa conversa lá também, tá? Para a gente poder ter essa disponibilidade de ouvir falar mais sobre isso, porque é um mercado novo de vocês, isso é muito legal. A gente quer realmente que isso possa se expandir, né? E que vocês possam ser ferramentas para que isso venha para cá também, tá bom, gente? Muito obrigado pelo trabalho de vocês, por permitir fazer parte dessa horinha com vocês.